Você já imaginou viver limpando túmulos para sobreviver? Essa era a realidade de Livia Donati, até que um milionário misterioso apareceu com uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Mas o que parecia ser apenas um trabalho incomum logo revelou segredos, arrependimentos e uma história intensa que vai te prender do começo ao fim. Então já comenta aqui embaixo seu nome e a cidade de onde você está assistindo, porque eu quero saber de onde vocês, meus amores, estão acompanhando essa história. A neblina densa abraçava as lápides desgastadas quando Livia Donati atravessou os portões enferrujados do cemitério de Santa Aurélia. O vento frio cortava sua pele, mas ela estava acostumada. Encolhida em seu casaco surrado, puxou a carroça com ferramentas, pronta para mais um dia de trabalho. Era um serviço que poucos aceitariam, mas para ela era a única fonte de sustento. Não havia escolha. Entre pá, baldes e escovas de aço, passava os dias limpando túmulos esquecidos, polindo o mármore manchado pelo tempo e recolhendo folhas mortas que se acumulavam sobre os nomes daqueles que ninguém mais visitava. O silêncio do cemitério era quase reconfortante. Livia aprenderá a viver com pouco. Sem família, sem casa própria, apenas um quartinho alugado nos fundos de uma pensão barata. Sobreviver exigia esforço e resiliência. E, acima de tudo, aceitar o que quer que a vida colocasse em seu caminho. Ela não se permitia acreditar em sorte ou destino. Era apenas mais um dia comum quando ouviu o som de um motor potente quebrando a tranquilidade do cemitério. Um carro preto e luxuoso deslizou até a entrada, seus faróis iluminando por um instante a névoa ao redor. Ela franziu a testa. Visitantes eram raros, e nunca vinham em veículos tão caros. O motorista saiu primeiro, um homem de terno escuro, postura impecável. Abriu a porta traseira, e de dentro do carro, emergiu um segundo homem. Ele não combinava com aquele lugar. A elegância de seu sobretudo de lã contrastava com o chão lamacento, mas ele caminhava com firmeza, como se nada ao redor pudesse tocá-lo. Seus olhos, de um castanho profundo quase dourado, percorreram as lápides com uma atenção calculada antes de se fixarem nela. Livia permaneceu imóvel, os dedos apertando instintivamente o cabo da pá. Você é a responsável pela manutenção deste cemitério. A voz dele era grave, mas sem arrogância. Apenas certeira, como alguém que estava acostumado a sempre obter respostas. Livia hesitou antes de responder. Se estiver sujo, sou eu quem limpa. O canto da boca do homem se curvou ligeiramente, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ele deu um passo à frente, ignorando a terra úmida sob os sapatos caros. Meu nome é Arthur Morial. Preciso dos seus serviços. Ela arqueou uma sobrancelha. Se quer um túmulo limpo, há uma lista de espera. Não faço exceções. Não se trata de uma limpeza comum. Ele tirou uma luva de couro e enfiou a mão no bolso do casaco, puxando um envelope espesso. Estendeu-o a ela sem pressa. Livia pegou, sentindo o peso incomum. Quando abriu, seus olhos se arregalaram. Dentro, havia dinheiro. Muito dinheiro. Quero que cuide de um túmulo específico, disse ele. E que passe as noites aqui, garantindo que nada aconteça. Ela sentiu um arrepio subir pela nuca. Passar as noites. Arthur manteve o olhar fixo no dela. Quero que esteja aqui. Todas as noites. Durante uma semana. Livia fechou o envelope, sentindo o papel grosso entre os dedos. Isso não faz sentido. Por que alguém pagaria tanto por isso? O silêncio entre os dois foi interrompido pelo vento soprando entre as árvores secas. Arthur finalmente respondeu, sua voz mais baixa desta vez. Porque algumas coisas não podem ser deixadas para trás. Ela não sabia o que ele queria dizer com aquilo. Mas, por algum motivo, teve a sensação de que, se aceitasse, sua vida nunca mais seria a mesma. A primeira noite caiu sobre o cemitério de Santa Aurélia com um silêncio mais profundo do que o habitual. Livia sentia o peso da escuridão ao seu redor enquanto ajeitava o pequeno colchão que trouxera e acendia a lanterna a óleo ao lado do túmulo indicado. O mausoléu Morial se erguia imponente, esculpido em mármore negro, suas portas de ferro forjado trancadas com um cadeado antigo.
Não era um túmulo qualquer. Os detalhes das esculturas, a grandiosidade da estrutura e a ausência de flores recentes deixavam claro que ali descansava alguém importante, mas esquecido. Lívia puxou o casaco mais para perto do corpo. O frio era diferente ali. Mais cortante, como se o vento que passava entre os túmulos não fosse apenas um fenômeno natural, mas algo que sussurrava histórias não ditas. Desde que começara a trabalhar no cemitério, nunca temera estar entre os mortos. Mas havia algo naquela situação que a fazia sentir um peso invisível sobre os ombros. Os minutos se arrastaram. Lívia manteve-se alerta, os ouvidos atentos a qualquer som incomum. Não esperava que algo acontecesse, mas o dinheiro oferecido por Arthur Morial não era por um serviço comum. E então, pouco depois da meia-noite, ela ouviu passos. Seu coração acelerou. Não eram passos aleatórios de um gato ou de um galho caindo. Eram ritmados, deliberados, aproximando-se pela trilha principal. Seu instinto a fez apagar a lanterna rapidamente, mergulhando na penumbra. Um vulto surgiu entre as lápides, movendo-se com confiança. O mesmo sobretudo escuro. O mesmo olhar profundo que a avaliava como se enxergasse além daquilo que ela mostrava. Arthur Morial. Lívia não sabia se sentia alívio ou inquietação. Ele não deveria estar ali. Não consegue dormir? Ela perguntou, a voz baixa para não quebrar o silêncio que parecia pesar sobre os túmulos. Arthur parou a poucos metros dela, mantendo-se na sombra projetada pelo mausoléu. Eu nunca durmo nessas noites. Ela percebeu que ele estava sem luvas desta vez. As mãos estavam enfiadas nos bolsos do casaco, como se buscassem calor, mas sua postura era rígida. Você não me disse quem está enterrado aqui. Arthur desviou o olhar para a lápide de mármore negro. Seu rosto, sempre controlado, revelou um vestígio de algo que Lívia não soube decifrar de imediato. Beatrice Morial. Ele fez uma pausa antes de continuar. Minha irmã. O peso de suas palavras caiu entre os dois. Lívia olhou para o nome esculpido na lápide, agora iluminado apenas pelo luar. Algo no modo como ele pronunciou aquele nome fez seu estômago revirar. Ela morreu jovem. A frase escapou antes que pudesse pensar. Arthur assentiu, sem tirar os olhos do túmulo. 26 anos. Lívia percebeu que suas mãos estavam fechadas dentro dos bolsos, como se segurassem algo invisível. A forma como ele olhava para aquela lápide não era apenas tristeza. Era culpa. Eu a enterrei aqui pessoalmente, ele continuou, a voz mais baixa. E desde então, todo ano, nessa mesma semana, venho até este lugar. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E por que precisa que alguém fique aqui? Dessa vez, ele olhou diretamente para ela. Porque há perguntas que ainda não foram respondidas. Lívia segurou a respiração, sentindo a presença dele mais intensa do que antes. Algo dentro dela dizia que Arthur Morial não procurava apenas vigiar um túmulo. Ele procurava algo mais. Algo que, talvez, nem ele mesmo soubesse nomear. A terceira noite chegou carregada de um vento cortante, e Lívia já não se assustava com os sons do cemitério. O farfalhar das folhas secas, o estalo da madeira envelhecida dos bancos de pedra e até mesmo o rangido das estátuas desgastadas pelo tempo. Mas havia algo diferente naquela noite. Algo que ia além do frio ou do cansaço acumulado. Era como se o próprio ar carregasse um peso invisível, e a presença de Arthur Morial só intensificava essa sensação. Ele chegou pouco depois da meia-noite, como nas noites anteriores, vestindo seu habitual sobretudo escuro, as mãos enfiadas nos bolsos e o olhar perdido em pensamentos que não compartilhava. Lívia já não perguntava por que ele vinha. Ele apenas aparecia, e ela começava a se acostumar com isso. Trouxe café. Ele ergueu um pequeno copo térmico, e ela o pegou sem hesitar. O calor do líquido se espalhou por seus dedos gelados. Lívia levou o café à boca e percebeu que ele estava do jeito que gostava. Forte, sem açúcar. Aquilo a surpreendeu. Como sabia? Arthur sentou-se ao lado dela no velho banco de pedra, a poucos metros do túmulo. Observei. Ela ergueu as sobrancelhas.
observou. Ele deu um meio sorriso. Sim. Você nunca toca no açúcar quando compra café no quiosque perto da entrada. Sempre pede preto, sem nada. Lívia não sabia se deveria se sentir desconfortável ou intrigada. Ele prestava atenção. Mais do que ela imaginava. O silêncio entre os dois foi longo, mas não desconfortável. Lívia percebeu que Arthur parecia menos rígido do que antes. Ainda carregava o mesmo peso nos ombros, mas havia algo na forma como olhava para o mausoléu que parecia diferente. Por que sente tanta culpa? Ela não percebeu que a pergunta escapou até que ele a olhou diretamente, seus olhos castanhos dourados refletindo a fraca luz da lanterna. Arthur passou uma mão pelos cabelos, um gesto quase frustrado. Ele raramente demonstrava emoções tão abertamente. Beatrice não deveria estar aqui. Lívia esperou que ele continuasse, e, depois de um longo suspiro, ele falou. Ela sempre foi a mais forte entre nós dois. Minha irmã mais nova, mas, de certa forma, minha guia. Ela enxergava o que eu me recusava a ver. Eu me afundei nos negócios, no dinheiro, no poder, e, enquanto eu fazia isso, ela estava lidando com algo que eu ignorei. Lívia sentiu um aperto no peito. Algo. Arthur desviou o olhar. Depressão. A palavra flutuou no ar entre eles, pesada e implacável. Ela me pediu ajuda, continuou ele, a voz mais baixa. Mas eu estava ocupado demais. Disse que resolveria, que era apenas uma fase. Quando finalmente percebi que não era, já era tarde demais. Lívia sentiu um nó na garganta. O tipo de dor que ele carregava era o tipo que não desaparecia. O tipo que corroía uma pessoa de dentro para fora. Você não a matou, Arthur. Sua voz saiu mais suave do que pretendia. Ele soltou um riso curto, sem humor. Não diretamente. Mas não impedi. E às vezes, a omissão pesa tanto quanto a ação. Lívia olhou para a lápide de Beatrice. O mármore frio escondia a história de alguém que foi amada, mas que, no fim, se sentiu sozinha. Você passa essas noites aqui todos os anos, mas isso não vai mudar o passado. Arthur a encarou, e, pela primeira vez, havia algo diferente em seu olhar. Como se as palavras dela tivessem tocado algo que ele tentava manter enterrado. Talvez não, ele admitiu. Mas talvez, dessa vez, eu não precise passar essas noites sozinho. Lívia sentiu o coração acelerar, não pelo frio ou pela tristeza daquela conversa, mas pela forma como ele a olhava. Como se, depois de anos preso ao próprio arrependimento, ele estivesse finalmente enxergando algo diferente. Algo novo. Algo que ele não esperava encontrar ali, no meio das sombras do passado. A última noite chegou com um céu escuro e pesado, sem lua ou estrelas para suavizar a escuridão sobre o cemitério de Santa Aurélia. O vento frio arrastava folhas secas entre as lápides, e o silêncio parecia mais denso, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. Lívia estava sentada no mesmo banco de pedra, os braços cruzados para afastar o frio, sentindo-se estranhamente inquieta. Algo dentro dela sabia que aquela noite seria diferente. Arthur Morial chegou como sempre, sem aviso, sem pressa. Mas desta vez, havia algo sutilmente alterado em sua postura. Ele não carregava apenas o peso da culpa nos ombros. Carregava uma decisão. Ele se sentou ao lado dela, mas não falou de imediato. Em vez disso, tirou um maço de papéis dobrados do bolso interno do sobretudo e o estendeu para ela. Lívia pegou com cautela e desdobrou as folhas. Seus olhos percorreram rapidamente os documentos, mas demorou um instante para compreender o que eram. Papéis de venda. Do Mausoléu Morial. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa. Você está vendendo? Arthur assentiu lentamente, olhando para a lápide de mármore negro à sua frente. Eu passei anos vindo aqui, me punindo, tentando encontrar sentido no que aconteceu. Mas a verdade é que nada vai mudar. Beatrice se foi, e eu não posso continuar vivendo no passado. Lívia não sabia o que dizer. Parte dela sentia que aquele lugar fazia parte dele. Mas, ao mesmo tempo,
Havia algo libertador no que ele estava fazendo. Eu achava que estar aqui era a única maneira de me conectar a ela, ele continuou. Mas agora eu percebo que Beatrice nunca quis que eu ficasse preso a esse lugar. Ela queria que eu vivesse. O silêncio entre eles foi cortado pelo vento que soprou entre os túmulos, e, por um momento, Lívia sentiu que algo havia mudado no ar ao redor. Como se o próprio cemitério estivesse soltando um suspiro de alívio. Então, para onde você vai agora? Ela perguntou, dobrando os papéis e devolvendo-os a ele. Arthur virou-se para encará-la, e desta vez, seu olhar não estava mais perdido no passado. Ele estava presente, completamente ali. Isso depende, ele disse devagar. Você ficaria ao meu lado. Lívia sentiu um arrepio diferente percorrer sua pele. Não era medo, nem frio. Era a sensação de que algo novo estava prestes a começar. Ela passou tanto tempo acreditando que a vida era apenas sobreviver, apenas aceitar o que vinha. Mas Arthur Morial estava ali, oferecendo algo que ela nunca esperou encontrar no meio de um cemitério, um futuro. Ela sorriu, pela primeira vez sem hesitação. Depende. Você aguenta viver entre os vivos depois de tanto tempo entre os mortos? Arthur riu, e foi um som diferente de tudo que ela já ouvirá dele. Se for ao seu lado, sim. Lívia se levantou, estendendo a mão para ele. Arthur hesitou por um segundo, depois assegurou, firme, decidido. Juntos, caminharam para fora do cemitério, sem olhar para trás. O passado ficaria ali. Mas eles, finalmente, estavam prontos para seguir em frente. E assim termina a história de Lívia e Arthur, dois mundos completamente diferentes que se cruzaram no lugar mais improvável. O que começou como um simples acordo acabou se tornando algo muito maior. Mas me conta, vocês imaginavam esse final? O que fariam no lugar de Lívia? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever para mais histórias incríveis. Nos vemos no próximo vídeo, meus amores.